O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos fala da vinda do Espírito Santo. Pentecostes. 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo desce sobre a comunidade reunida. Foi uma promessa de Jesus. Ele disse que não nos deixaria sozinhos. Ele voltaria para o Pai. Mas Ele nos enviaria o advogado, aquele que cuida de nós, aquele que nos defende, a força do alto. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, a força de Deus, para nos fortalecer, nos acompanhar. Jesus sobe ao céu, mas não nos deixa sozinhos. Ele envia a cada um de nós um sopro, mas um sopro de vida, uma força que faz renascer em nós o fogo do amor, o fogo da fé, o fogo da esperança. A vinda do Espírito Santo é revolucionária, porque o Espírito Santo muda tudo, transforma tudo. As primeiras comunidades cristãs, elas tinham bem claro que tudo o que estava passando, tudo o que elas estavam vivendo, era obra do Espírito Santo. E tudo que o Espírito Santo tinha realizado em Jesus, agora estava realizando na vida de cada um, de cada pessoa. Também para cada um de nós, celebrar Pentecostes é descobrir a presença de um Deus que é Espírito em nosso interior, um Deus que nos envolve, às vezes como um vento, como uma brisa mansa, outra hora como um vento forte, um vento que nos anima, que nos fortalece. A nossa primeira leitura de hoje, um texto do livro dos Atos dos Apóstolos, narra a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, celebrada 50 dias após a Páscoa, após a saída do Egito e a chegada no Sinai. Originalmente também era uma festa agrícola, chamada Festa da Colheita, na qual se agradecia a Deus pela colheita feita. E mais tarde, essa festa celebrava a aliança de Deus com o seu povo, através de Moisés no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei. Aqui, no nosso texto de hoje, o Espírito Santo é apresentado como uma força de Deus, através de dois símbolos: o vento e o fogo.
o Espírito é apresentado em forma também de línguas de fogo. O que é a língua? A língua é um órgão que serve para comunicar. Através da nossa língua, do nosso falar, nós estabelecemos relações, criamos comunhão uns com os outros. Falar outras línguas significa criar relações, possibilidade da gente superar o egoísmo, criar, através da língua, do nosso falar, nós criamos relações fraternas, eliminamos aqui a falta de diálogo, que às vezes é tão comum entre nós. O texto nos fala que a comunidade estava reunida e de repente, aquele barulho que vem do céu, e de repente, diz o texto, ouviram barulhos e todos ficaram confusos. De repente, todo mundo escutando falar na sua própria língua, mas ali estavam pessoas de várias partes, mas mesmo estrangeiros, eles entendiam nas próprias línguas, um barulho. O texto nos diz que, como línguas de fogo, então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um. Portanto, o Espírito Santo é a linguagem do amor. O Espírito Santo nos ajuda a estabelecer relações fraternas. Como eu disse, quanta falta de diálogo nós vivemos no mundo de hoje. As pessoas não se entendem por falta de diálogo. E aqui está justamente que Pentecostes acontece o contrário, que foi um episódio lá no livro do Gênesis, capítulo 11, o episódio da Torre de Babel. Quando nós falamos a palavra Babel, significa confusão. Porque segundo o relato do livro do Gênesis, as pessoas fizeram uma torre para chegar até Deus, mas não queriam encontrar Deus, não. Na verdade, o ser humano era a ambição humana de querer ocupar o lugar de Deus. Vamos fazer uma torre bem alta até a gente chegar no céu. E aí Deus viu essa presunção humana, e o texto diz que Deus destruiu a torre, e aquele dia em diante Deus falou, não, agora ninguém vai falar a mesma língua, porque se eles falarem a mesma língua, eles vão ficar cheios de poder. Então, agora adiante ninguém vai falar a mesma língua, para eles não se entenderem e atingirem a sua ambição. Portanto, que Babel significa confusão. Quando a gente não dialoga, gera confusão. A gente dispersa quando não há diálogo. Numa convivência, quando não há diálogo, só há confusão. Num ambiente de trabalho que não há diálogo, em uma família que não há diálogo, quando a gente não comunica, a gente divide. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem do entendimento, do amor. Isso não significa uniformidade, porque a linguagem do amor nos possibilita aceitar as diferenças. Dialogar não significa que você tem que concordar comigo com tudo que eu faço. Não. Dialogar significa entender, aceitar as diferenças. Eu entender que o outro é diferente. E eu saber conviver com as diferenças. Antes de Pentecostes, os discípulos eram um grupo fechado dentro de paredes, incapaz de superar o medo de arriscar. Depois de Pentecostes, os discípulos ultrapassam suas limitações.
Porque o Espírito Santo cria nova comunidade. É justamente isso. Porque a linguagem do Espírito Santo é a linguagem do amor. O pessoal fala assim, olha, aqui tem gente de tudo quanto é lado, mas a gente escuta, a gente entende, a gente se entende. Essa é a linguagem. Dentro do ambiente a gente pode ser diferente, mas a gente se entende. Por que a gente se entende? Mesmo sabendo que nós somos diferentes, porque a gente ama. E o amor nos possibilita entender. Essa é a linguagem do Espírito Santo, essa é a linguagem de Pentecostes. E é isso que Paulo nos fala na segunda leitura. Paulo afirma que o Espírito Santo concede os dons que enriquece cada um e fortalece a unidade. Segundo Paulo, o verdadeiro dom, porque a comunidade de Corinto era uma comunidade extremamente orgulhosa. Era uma comunidade muito vaidosa. Eles achavam que tinham os melhores dons. E um dom que eles valorizavam era chamado dom de línguas. Eles falavam assim, não, nós só entendemos e aceitamos a ação do Espírito Santo no dom de línguas. É aí que Paulo depois, lá no capítulo 12, vai falar para a comunidade assim, ainda que eu tivesse o dom da profecia, o dom do mistério, mas se não tiver amor, eu não seria nada. Porque Paulo fala que o dom maior é o dom do amor. E ele diz que o verdadeiro dom é aquele que nos leva a confessar que Jesus é o Senhor. Pois não pode haver uma oposição entre o Espírito e Cristo. Por quê? Porque nós recebemos o mesmo dom do mesmo, esse mesmo Espírito é do mesmo Deus. Portanto, é preciso que nós tenhamos a consciência que apesar das diversidades de dons, ninguém tem todos os dons. Cada um tem um dom diferente. Todos nós. Ninguém é privado de nenhum dom. E ninguém tem todos os dons. Isso é muito importante. Porque ninguém tem todos os dons. Não fica achando que todas as pessoas são perfeitas. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Porque às vezes a gente quer perfeição no outro. Porque a gente acha que a pessoa tem todos os dons, tudo aquilo que é bom. Não. Ninguém é perfeito, ninguém tem todos os dons. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que valorizar cada pessoa. Porque todos nós temos um dom. Não é supervalorizar, achando que é perfeito, e nem discriminar, achando que aquela pessoa não vale nada, não tem valor nenhum. Não. Todos nós temos uns dons. Por quê? Porque Paulo diz, é o mesmo Espírito que atua em todos, que apesar da diversidade de funções, é o mesmo Senhor Jesus que está presente em todos nós, que apesar da diversidade das nossas ações, é o mesmo Deus que age em todos nós. E aí Paulo conclui com a imagem, um raciocínio perfeito. Ele compara a nossa vida cristã a um corpo que muitos membros. Um corpo não é feito de um membro só. O corpo é feito de muitos membros. E para ele sobreviver, ele precisa de cada membro. Mesmo que seja um membro que a gente não valoriza no corpo, ele é importante. Desde a ponta do dedo, desde o nosso pestana aqui, o cabelinho que fica aqui no olho, ele tem uma função. Tudo no nosso corpo tem uma função. Para que essa função que tem nele? Para que o corpo funcione bem. Cada um vai colocando sua função. Assim é a família, é a comunidade. Cada um dá a sua contribuição
para que todos tenham bem. Como membro do corpo, apesar da diversidade de membros e de suas funções, o corpo é um só. E aí nós temos o Evangelho. João começa apresentando a situação da comunidade. O anoitecer, as portas fechadas, o medo. Portanto, esse quadro revela uma comunidade medrosa, desorientada. E é aí que Jesus chega e deseja a paz. Jesus deseja o shalom. Em seguida, Jesus mostra as mãos e o lado, sinais do seu amor, sinais da sua entrega por nós na cruz, um amor total. E é nesses sinais, é quando vê esses sinais que os discípulos, é o Senhor, é Ele. Só Ele traz as marcas do amor por nós. As suas feridas simbolizam e marcam o amor que Ele tem por nós. É nas feridas, na dor, que os discípulos reconhecem o Senhor. Em seguida, Jesus realiza a comunicação do Espírito Santo. Um gesto lindíssimo. Jesus sopra sobre os discípulos. O sopro, biblicamente, é muito interessante, porque lá no livro do Gênesis, capítulo 2, uma das narrativas da criação, uma narrativa é quando Deus faz, existem duas narrativas, né? Primeiro, quando Deus faz o ser humano do barro, né? Diz que Deus modelou o ser humano, e o ser humano era apenas um barro. Mas diz o texto que quando Deus soprou naquele bonequinho de barro, o ser humano se tornou ser vivente, né? Aqui não é uma narrativa científica, né? Não é uma fórmula científica que Deus fez o homem do barro. É falar para nós que Deus tem o poder da vida, é o sopro da vida. Portanto, no hebraico tem uma palavra feminina que se chama ruá, sopro. É como nós imaginamos. A palavra ruá, sopro, ela tem muito a ver com o útero materno. Porque nós somos gerados no útero materno. Então o sopro de Deus é uma criação. É um sopro que nos comunica a vida. Quando Deus, portanto, modelava o ser humano do barro, Ele sopra. A vida vem de um sopro. Mas não é um sopro qualquer, é um sopro de amor. O Espírito Santo é o sopro do amor de Deus. Quando nós paramos de respirar, o que acontece? É porque a morte aproxima. Respirar significa vida. E teve uma artista, um poeta que entendeu isso e fez uma música lindíssima. E ele diz assim, vocês vão lembrar dessa música, esse poeta entendeu isso e colocou isso numa música que talvez a gente não saiba que está aí. O poeta diz assim: há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério, um mistério profundo. E aí ele conclui assim: é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. É o sopro, a vida de Deus, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Então a nossa vida, ela é um sopro de Deus, mas um sopro de amor. E é por isso que essa vida tem que ser valorizada. Depois da ressurreição, quando Jesus encontrou com os discípulos, o primeiro gesto de Jesus foi soprar. É o mesmo Espírito Criador. Finalmente, Jesus então dá a missão para os discípulos e para nós. O Espírito deve nos conduzir a sermos sinais do perdão.
Como eu disse, se lá na Torre de Babel a linguagem dispersou, separou, em Pentecostes a linguagem nos une. E quando há comunhão a Deus, então nós podemos pedir nessa liturgia: Senhor, sopra em nós, revigora em nós o impulso criador. Essa é uma graça que nós podemos pedir a Deus todos os dias. Quando o desânimo bater sobre nós, quando algo nos machucar, quando a injustiça nos faltar, um sopro, peçamos a Deus esse sopro, porque esse sopro muda tudo. Quando nós estivermos confusos, peçamos o Espírito Santo. Quando nossa família estiver desunida, peçamos o Espírito Santo. Quando a nossa comunidade viver na disputa de poder, de dominação, peçamos o Espírito Santo. É Ele que nos anima para comunicar o amor, para conviver. Não podemos, o Espírito Santo é um fogo que desce do alto. Nós não podemos viver só de cinzas, desanimados, acabados, reclamando de tudo. Não. Às vezes azedos. Quem vive assim é próprio de quem não tem o fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus. Portanto, que tudo que mora dentro de nós, tudo aquilo que está adormecido, tantas coisas boas que estão adormecidas dentro de nós, a fé, a esperança, que às vezes dentro de nós, nesse momento, estão como cinzas, que tudo dentro de nós vire fogo, fogo grande, para que a nossa vida continue sendo boa de viver. Porque sem o fogo do amor de Deus, nós estamos mortos. Mas nós não estamos mortos aqui, estamos vivos, porque o Espírito Santo de Deus está sobre cada um de nós. Finalizando aqui, vamos pedir o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Vamos cantar pedindo que Ele venha sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade, sobre nossas famílias. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossa igreja vem iluminar. Nossa igreja vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. A comunidade vem iluminar. A comunidade vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossa família vem iluminar. Nossa família vem iluminar. Vem, Espírito
Espírito Santo vem, vem iluminar, vem Espírito Santo